Bem-vindo, jogador. Você recebeu uma nova missão. Olha pra você, todo fudido. Eu sou você e voltei no tempo pra te lembrar que é possível expandir seu crânio. Vá lá e mude, porra. Chega de desculpas. Pessoas com este formato de rosto, né, eles transmitem mais fraqueza, submissão, e eu quero que vocês reparem muito bem a diferença entre eles, o que você vê de diferente aqui. Olha só, repare ali na área da testa, repare ali na área do nariz, na boca, do crânio, na área do pescoço também. Outra coisa que a gente repara, né, que aqui a região do pescoço é uma região muito grossa e forte, que transmite o quê? Muita força, né? Enquanto o outro crânio é um crânio fino e também frágil. Ao fazer coisas que o corpo não foi feito para fazer, infinitos problemas podem surgir, e um deles é o mau desenvolvimento do crânio. Alimentos moles e fáceis de mastigar, má postura, respiração pela boca e diversos outros hábitos ruins podem contribuir para que o crânio não se desenvolva bem. E isso, infelizmente, acaba piorando sua vida, fazendo você viver abaixo do seu potencial máximo. Um crânio mal desenvolvido distorce todo o corpo, postura, hormônios, órgãos, enquanto um crânio expandido permite que o corpo atinja seu potencial natural. Quando o crânio está deformado, ele nunca vai deformar simetricamente. Ele deforma um pouco mais assim, gira para um lado, o corpo compensa e tal. Aí você tem uma leve torção, você sai do eixo aqui na sua coluna. Isso afeta todo o seu corpo. Você fica meio torto de um lado, aí você compensa puxando o ombro para trás. Essa musculatura está mais apertada do que a desse braço aqui. E aí você fica com escoliose ou com lordose ou sei lá que merda. E aí quando você vai treinar, cara, o seu lado direito cresce mais do que o esquerdo, você não sabe por quê. Você tem problema digestivo, porque o seu fígado, que fica só do lado direito, tá meio apertado, sendo que o pâncreas aqui do outro lado tá meio esticado. Cara, isso vai a um infinito. O crânio é como o centro de comando que dita o desenvolvimento corporal. Se ele está com problemas, todo o corpo vai ter problema em algum nível. Se ele está mal desenvolvido ou deformado, podemos ter problemas hormonais devido a distorções ou compressões nas glândulas hipotálamo e hipófise. Hipotálamo é como o chefe do controle hormonal. Ele manda ordens. Hipófise ou pituitária é como a secretária do hipotálamo. Ela pega essas ordens e avisa o resto do corpo para liberar os hormônios certos. Só para você ter uma noção, esses dois juntos controlam quase todos os hormônios do corpo, inclusive os que estimulam os testículos a produzirem testosterona. Ou seja, se seu crânio está em algum nível mal desenvolvido, ele vai distorcer um pouquinho essas duas glândulas e daí pra frente é só pra trás. Você desregula todo o corpo, fazendo ele não funcionar como deveria, causando um dos sintomas que é a testosterona abaixo do ideal. Você pode ter problemas de crescimento por conta da falta de GH, ou seja, muitas das vezes você não cresce o tanto que deveria. Fadiga, apatia, depressão, metabolismo lento por afetar a tireoide, infertilidade, desequilíbrios de outros hormônios sexuais, FSH, LH, prolactina, etc. Bom, os problemas vão muito além disso. Esses só são alguns problemas que podem vir graças à má formação ou compressão óssea, afetando as glândulas hipotálamo e hipófise. Mas o seu crânio não tem só essas estruturas. Você tem os olhos, os dentes, vários vasos sanguíneos, a pele e infinitas coisas. O corpo não pode ser tratado com partes isoladas. Cada parte do corpo importa e influencia uma nas outras. Se seu crânio não se desenvolve direito, dá merda. Se o crânio está deformado e aperta um pouquinho que seja, qualquer uma dessas glândulas, crescimento físico, maturação sexual, cara, regulação de sistema endócrino e sistema nervoso, uma porrada de coisa fica prejudicada no corpo. Uma infinidade de coisas. Você não cresce direito, você não consegue descansar direito, você não tem maturidade sexual, sua voz não muda tanto quanto poderia. Cara, assim, uma infinidade. Retomou o tamanho do crânio, abriu espaço para essas glândulas, elas voltam a funcionar do jeito que deveriam e tiram atrás. O corpo humano ainda é 100% animal. Temos processos puramente biológicos acontecendo e outros que vão além da nossa compreensão. O que a gente sabe é que quando tiramos um animal do habitat natural dele, ele sofre com as mudanças. Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. E quanto mais radical for essa mudança de habitat, mais ele sofre, porque ele não foi feito para esse novo ambiente. E foi isso que aconteceu com você.
Bom, se os genes são os mesmos, o que muda é como eles se expressam. Ou seja, quais genes vão se manifestar dependendo dos seus hábitos. Se você muda seus hábitos, você muda como seus genes se expressam. Um exemplo é a alimentação. Dependendo de quão duros são os alimentos que você consome, os ossos do crânio vão se desenvolver mais ou menos. A própria formação óssea, ela é extremamente plástica. Se você comer só comida mole desde o início da sua vida, toda essa região aqui sua vai alterar, ok? Se você alterar a sua dieta, nós temos aí evidências de, por exemplo, raposas, o formato cranial, a morfometria das raposas que comem comida em cidade de lixo comparada com as raposas selvagens é diferente. Se você pegar javali domesticado que come ali ração e comparar o crânio dele com o crânio de um javali selvagem, há uma morfometria diferente. Então os ossos são extremamente plásticos. Se você colocar uma criança dentro de uma caixa, criar ela dentro de uma caixinha, e ele não pode sair daquela caixa da comida, então ele vai ter uma deformidade óssea enorme. A maior parte de nossas características são desenvolvidas com nossos hábitos, que geram necessidades, e depois, mudança. Se você cria certos hábitos, seu corpo muda. Aí vem a pergunta: dá para reverter essas mudanças? A resposta é sim, porra. Seu crânio nasceu para ser uma obra-prima, mas por anos você desprogramou seu DNA com hábitos modernos que deformam seu rosto e sua postura. Para voltar ao projeto original, você precisa fazer duas coisas: apagar os programas errados que você instalou na sua mente e reinstalar o sistema operacional ancestral do seu corpo. Hoje você vai aprender a fazer isso com os 2 pilares do Mewing ancestral. Os 2 fundamentos do Mewing ancestral são: 1. Pilar metafísico. É sobre como você se enxerga e o que acredita. Se você acha que é impossível mudar o crânio, então você não vai mesmo. Segundo pilar físico, é sobre onde sua língua fica no céu da boca, sua postura corporal, como mastiga e engole e até o que você come. O pilar metafísico. Você entende que você mudar a posição da língua pode até te ajudar, mas se você não mudar a sua consciência, não vai ajudar bosta nenhuma. Primeiro, precisamos entender que a língua não trabalha sozinha, e o corpo humano não é uma máquina separada por partes. Ele é uma coisa só, e cada parte do corpo influencia todo o resto. Por exemplo, a mente comanda o corpo, e vice-versa. E o que isso muda? Bom, presta atenção nisto aqui. A mente é o chefe que dita o jeito que seu corpo se comporta. Quando você anda sem acreditar em si mesmo, vive se achando fraco e com medo de se expor por inseguranças, Oi, meu chapa. seu corpo reage. Você se curva e fica com a postura encurvada, como se quisesse se esconder do mundo. É a sua mente dizendo: eu sou feio, eu sou fraco e pequeno. Eu nunca vou conseguir resolver meus problemas. Agora, pensa numa pessoa que tem confiança de verdade. Ela anda de peito aberto, erguida, sem medo de se expor. Essa postura não é só um detalhe visual. É o reflexo da energia e da segurança que ela sente por dentro. Qual que é a diferença dessa expressão aqui? Que vocês vão pensar em vários professores que vocês tiveram. Vocês vão lembrar de basicamente todas as aulas, de todos os dias que vocês foram pra escola, pra faculdade, que são um saco do caralho, não dá pra entender nada, você dorme no bagulho. E essa porra aqui, que vocês veem na neantropia o tempo todo, qual que é a diferença? É a expressão. Eu tô falando de um jeito, tô falando de outro. A diferença, meus queridos, é a expressão metafísica, a expressão da consciência. Em resumo, mente insegura, corpo se retraindo, postura curvada, encolhimento, mente confiante, corpo se abrindo, postura ereta, expansão e crescimento. Mudar a forma como você se vê, acreditar que você é maior do que aparenta, que seu DNA é perfeito e que você só precisa fazer alguns ajustes para que ele se expresse da forma certa. É o primeiro passo. Quando sua mente se alinha com essa ideia, seu corpo automaticamente acompanha, se endireita e tenta alcançar o que a mente comanda. Isso cria um ciclo positivo, onde a mente ordena o corpo e o corpo reafirma para a mente que ela está certa. Porra, eu estou falando que na sua mente você precisa ter um caçador-coletor, você entende? Por isso que eu tô falando da neantropia. Você precisa entender que você é a imagem de Deus. Você precisa entender que você nasceu para ter um crânio perfeito e ser muito maior do que você é, no sentido físico e metafísico. Ter um corpo maior e ter uma alma maior, ser maior, mais rico, porra, com mais prazer, com mais grandeza na vida. A transformação começa de dentro para fora. Se você se sentir grande por dentro, seu corpo vai tentar acompanhar a mente e expressar essa grandeza por fora, automaticamente. É isso. O pilar da consciência é o que realmente transforma. Ele é o seu motor interno, o que impulsiona a verdadeira mudança. A posição da língua tenta apenas acompanhar essa nova mentalidade, traduzindo o aspecto metafísico para o físico. Ao focar primeiro na transformação da consciência, você cria o ambiente ideal para que a prática do Mewing seja eficaz e duradoura.
Vou repetir, a posição da língua, a parte literalmente física, é a menos importante desse processo de você expandir o seu crânio, curar problema de vista, crescer, expandir o seu corpo, curar desvio de septo, melhorar a respiração e a porra toda. Esse pilar da consciência fala exatamente sobre como você se expressa, quem você é nesse mundo. E se você pega desde já essa compreensão e fala, cara, eu vou expandir meu crânio, mas não porque eu vou ficar mais bonito ou porque vai aumentar fisicamente, é porque eu tô menor do que eu sou. Se você tem isso na sua consciência, você, cara, eu sou maior do que o meu corpo. Agora eu só preciso que o meu corpo cresça para alcançar o tamanho que eu já tenho. E se você enraiza isso na porra do seu coração, velho, o seu corpo vai crescer sozinho. Tá claro isso? Essa é a parada mais importante. Essa é a parada mais importante, velho. Primeira missão, mudança de consciência. Reafirme para você 10 vezes por dia, todo santo dia. Eu sou a essência ancestral em constante expansão. Minha consciência, maior que meu corpo atual, ordena meu crânio a se transformar e revelar a perfeição divina que habita em mim. Se você não acredita que é possível, então realmente não será possível para você. Acho que você já entendeu como a consciência influencia o físico, e sem ela, dificilmente você vai ter resultados impressionantes. Então, vamos para o segundo pilar, o pilar físico. O pilar físico. Aviso, para você conseguir aplicar tudo que vai ser dito, é importante você parar tudo que está fazendo e prestar bastante atenção no que vai ser ensinado. O pilar físico se baseia em 3 fundamentos simples. Primeiro, a posição correta da sua língua. Segundo, sua postura corporal. E terceiro, como você mastiga e engole. Vamos começar pelo que é mais importante. A posição da sua língua dentro da boca. Primeiro, como sua língua deve ficar dentro da boca. Antes de tudo, entenda uma coisa. Cada pessoa está em um estágio diferente de desenvolvimento craniano. Ou seja, não existe uma posição universal perfeita para a língua que sirva para todo mundo. Mas existe sim uma maneira de descobrir a melhor posição possível para o seu crânio hoje. Como? A resposta está na forma como você engole. Treinando a deglutição correta. Dê um sorriso grande até sentir todos os músculos do rosto contraírem. Engula a seco com esse sorriso, sem mexer bochechas ou nenhum outro músculo facial. Quando você engole assim, a língua vai automaticamente para a posição mais natural e ideal que o seu crânio permite no momento. É aí que ela deve ficar. Essa é a forma correta de engolir. Usando apenas a língua e sem usar outros músculos, não precisa sorrir. Apenas use a língua e deixe os músculos faciais relaxados. Treine engolir sem usar músculos faciais, usando só a língua 100 vezes ou até cansar. E lembre-se, pare para respirar. Segundo, como manter a língua na posição correta. Depois de dominar a deglutição certa, mantenha a língua na posição que ela assume ao engolir. Ela deve cobrir todo o céu da boca, mas de forma relaxada. Você pode sentir dificuldade para respirar no começo. Normal, seu crânio está desalinhado, mas com o tempo, tudo vai se reajustando. Isso aqui não é para qualquer um, é só para quem realmente quer evoluir. Resumindo, para de preguiça e só faz o que seu corpo foi feito para fazer. Terceiro, o comportamento da língua. A língua precisa ficar na mesma posição da deglutição correta, relaxada sem tensão, para que ela ocupe mais espaço. Sua língua precisa ocupar o máximo de espaço na posição correta dela. Volte o vídeo até você entender isso. Deixa a sua língua ocupar o máximo de espaço que ela consegue dentro da boca, para os lados, para cima e para baixo, mas de um jeito que fique relaxado. Se você pegar isso, você entendeu onde a sua língua tem que ficar. Pense que a sua língua tem uma capacidade específica de empurrar a boca para todos os lados, certo? Você precisa ocupar o máximo dessa capacidade de forma relaxada. Não precisa ficar forçando pra caralho, porque não é isso que vai fazer a diferença, mas você precisa dar essa ocupação, porque isso vai ser o pilar de sustentação físico da sua consciência. Não se esqueça da mentalidade, você é maior do que você está. Não é para deixar a língua tensa, dura ou encolhida. Tensão é contração, e contração é o oposto de expansão. Língua relaxada, crânio expandindo. Língua contraída, crânio comprimindo. Pense nela como um balão preenchendo o céu da boca, servindo como uma almofada para os dentes, e também como um pilar da sua postura. A ideia é essa. A língua ocupa espaço na boca. Ela faz como se fosse um balão, certo? Ela está enchendo a sua boca. E aí, a partir disso, você precisa encontrar uma posição que seja confortável. Porque, como eu disse, tem que ficar relaxado. Não adianta você ficar lá o dia inteiro. Aí você vai ficar tenso. A tensão não ajuda na expansão. Não ajuda. Tensão
é o contração, certo? Quando você contrai um músculo, ele está tenso. Contrair significa apertar. Você não está querendo apertar, você está querendo contrar, soltar, certo? Expandir. Mas não adianta eu falar, ó, eu vou dar 5 itens, a língua tem que ficar assim, assado, um pouco pro lado, atrás dos dentes de baixo e tal. Você não vai lembrar dessa merda. Você tem que ter um conceito em mente. E todas as vezes você lembra desse conceito. Então eu vou explicar em detalhes, mas mantenha um só conceito em mente, que é a língua precisa preencher o máximo de espaço tridimensional possível dentro da boca. Resumo da parte da língua. Deglutição correta. Engula sem mexer o rosto. Só a língua trabalha. Mantenha a língua nessa posição ao longo do dia. Deixe-a relaxada, ocupando o máximo de espaço 3D com ela, sem tensão, mas firme para servir de pilar para a postura. Depois de entender sobre o primeiro fundamento do pilar físico, vamos para o segundo, sua postura corporal. A regra da postura é simples. Seu corpo se adapta à posição em que você passa mais tempo. Se quer uma boa postura, passe mais tempo com a postura certa. Ponto. Posições de repouso naturais para usar no dia a dia. Agachamento profundo, deep squat, usado em culturas ancestrais para descansar, socializar e até trabalhar. Melhora quadris, tornozelos e mobilidade. Sentado no chão. Em posições como pernas cruzadas ou ajoelhado. Estimula a variedade postural. Evita os danos de passar o dia em cadeira. Deitado no chão. Supino, lateral ou de bruços, sem colchões fofos. Isso ajuda a realinhar sua postura naturalmente. Em todas essas posições, imagine um fio puxando o topo da sua cabeça para cima. Isso vai manter sua coluna ereta. No começo vai doer, mas lembra, você passou a vida toda errado. Agora está restaurando o natural. Uma questão pouco explorada é como dormir. Você passa 8 horas deitado, e como você faz isso influencia na sua postura. A maioria das pessoas destrói a própria postura dormindo. Faça isso. Durma sem travesseiro. Durma numa superfície mais firme. Evite colchões moles. O travesseiro é invenção moderna. Povos ancestrais dormiam sem ele e não tinham dor nas costas. Dormir com travesseiro alto desregula a cervical, desalinha a coluna e a longo prazo deforma seu corpo. Vai doer no começo, mas seu corpo vai se adaptar. Depois de você entender sobre o segundo fundamento do pilar físico, vamos para o terceiro, como você mastiga e engole. Mastigar certo também molda o rosto e corrige a assimetria. Como mastigar do jeito certo? Primeiramente, fecha a porra da boca. Depois, use os 2 lados da boca igualmente. Não encha a boca de comida. Isso ativa músculos desnecessários e você fica com a bochechona. Evite usar os músculos faciais ao mastigar. Use a língua para empurrar e movimentar a comida, de um lado para o outro. Ao engolir, prense a comida contra o palato com a língua. Segunda missão, mudança física. Aplique todos os ensinamentos do pilar físico sobre o posicionamento da língua, como ela tem que se comportar e como sua postura deve ser. Dica bônus. Tente ao máximo descansar em posições naturais. Sentado, não. Se você chegou até aqui e é um daqueles Zé Estudo, que pede estudo científico pra tudo, bom, sinto lhe informar, mas você está deixando ganhos na mesa. Mesmo com tantos resultados, você ainda quer negar que o Mewing realmente funciona? Zé Estudo quer a comprovação que aquilo funciona a todo custo, como se o método científico fosse algo mágico que determina se algo ocorre ou não. Amigo, o método científico vai fazer a mesma coisa que você. Ele vai primeiro ver se funciona, o que de fato é verdade, e depois ver como aquilo ocorre. Bom, boa sorte até sair seu estudo sobre Mewing daqui a 3 anos, anos que você podia ter evoluído e mudado de vida, mas decidiu ficar negando as evidências porque não saíram de um laboratório com pessoas de jaleco branco. Recomendo altamente vocês verem os vídeos que eu deixei no meu comentário fixado, são vídeos complementares para as pessoas bitoladas em evoluir.